Olá, bom dia a todos. Eu sou Ana Cristina Martins, advogada tributarista, professora de cursos voltados para a área tributária e fiscal das empresas. Sejam bem-vindos, quem está entrando. Para quem não estiver na minha lista VIP no WhatsApp, onde eu envio semanalmente dicas tributárias, é só depois aqui da live entrar na bio da MG Treinamentos aqui no Instagram. Tem um link que você clica e lá tem lista VIP no WhatsApp. É só enviar uma mensagem: quero me cadastrar na lista VIP. E aí eu te cadastro e semanalmente vocês vão receber aí várias dicas voltados para essa área tributária e fiscal. E a live de hoje, bom dia, quem está entrando. A live de hoje é sobre as alterações nas regras de retenção do ISS na legislação do município do Rio de Janeiro. Mas antes da gente adentrar nesse tema, porque esse tema de contratação de serviços de retenção do ISS é muito complexo. Então, o profissional envolve vários setores da empresa, desde o pessoal que vai contratar, tem que estar aí assessorado pelo pessoal da área fiscal para verificar se naquela contratação de prestação de certo serviço vai haver por parte do contratante, chamado de tomador do serviço, a retenção do ISS. O que é reter? Separar o que é devido para o município competente e recolher esse imposto no lugar do prestador de serviço. Então, você profissional, e antes de continuar, só me dê um feedback aí se som e imagem está ok. Se o som está perfeito, para poder continuar. Só me digam aí se o som e imagem está ok para vocês. Alguém pode me informar? Ok, perfeito. Valeu, Sheila. Muito bom, valeu. Então, o profissional da área fiscal que vai assessorar aquela área da empresa responsável por contratação de prestação de serviços, esse profissional da área fiscal, com relação à legislação do ISS, ele tem que estar por dentro do critério material. O que é critério material? Quais são os serviços, fatos geradores do ISS, que é Imposto sobre Serviços, e os serviços, fatos geradores constam na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, tem que estar por dentro do critério temporal, qual o momento em que se encerra a prestação de serviço, e aí tem se constituído o fato gerador do ISS, que é prestação de serviço. Tem que saber o critério espacial, qual o local que será devido ao ISS, ou seja, qual o município competente para exigir o ISS. Tem que saber também do critério pessoal, porque em regra, na realidade, o sujeito passivo é o prestador de serviço que tem relação direta com o fato gerador, que é a prestação de serviço. Mas existe na Lei Complementar 116 de 2003, lá no artigo 6º, parágrafo 2º, hipótese em que o contratante do serviço, chamado tomador, vai reter, ou seja, separar o que é devido ao município competente e recolher esse ISS no lugar do prestador de serviço. E aí, quando vai pagar esse prestador, vai pagar o valor do serviço deduzido o ISS que ele, tomador, reteve e recolheu para o município competente. E também tem que saber, o profissional da área fiscal, o critério quantitativo, que seria qual a base de cálculo e a alíquota que tem que ser utilizada para poder estar retendo a ISS. Então, em regra, a base de cálculo é o preço do serviço,
mas tem que ser consultada a legislação do município em que vai ser devido, em que vai ser recolhido esse ISS, para saber se para esse serviço tem que deduzir algum valor do preço e qual é a alíquota que vai se usar e a guia de recolhimento. E tudo tem que começar correto desde a contratação, a elaboração do instrumento negocial. O contrato de prestação de serviços no direito civil é um contrato não solene, ele pode ser feito de forma verbal, mas como advogada oriento fazer por escrito, e que na cláusula lá que trata do objeto do contratual, que é a prestação de serviço, incluir ali, amarrar aquela prestação de serviço, aquele objeto ali da prestação de serviço, ao subitem específica da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, para tanto o prestador como o tomador não ter dúvida qual o verdadeiro serviço que foi realizado. E se o contrato não for feito por escrito, se não for feito de forma solene e na realidade foi feito por uma simples ordem de serviço, que também inclua, amarre ali o objeto do contrato ao subitem da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, para não ter dúvida de qual a prestação de serviço aquele prestador vai estar realizando para aquele tomador. Então, identificando no contrato ou algum documento que tenha condições de identificar o objeto contratual, que é a prestação de serviço, o local da prestação e quem é o prestador, você tem como identificar quem é o prestador e aí verificar se ele é regime normal ou se é uma empresa optante pelo regime do Simples Nacional. Certamente, algumas dúvidas relacionadas à retenção do ISS vão ser aí solucionadas por parte dessa empresa tomadora do serviço. Mas, na maioria dos casos, chega a nota fiscal lá no departamento fiscal, a nota emitida pelo prestador, sem ter todo esse cuidado antes, ali na contratação da prestação de serviço. Então, antes da gente entrar nas novidades da legislação do município do Rio de Janeiro, quanto ao critério espacial, em que a gente tem que verificar qual local, qual município competente para exigir o ISS, regra geral, o artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, assim dispõe: o serviço considera-se prestado o imposto devido no local do estabelecimento do prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador. Estabelecimento, a própria Lei Complementar 116 traz o conceito, e traduzindo o conceito de estabelecimento, é aquele local onde o prestador de serviço tem todas as condições de prestar o serviço, onde ele tem os maquinários, seus empregados, e onde o local do domicílio do prestador é o caso do autônomo, porque prestador de serviço pode ser, na realidade, uma pessoa jurídica ou um autônomo também, que pode estar prestando esse serviço aí, fato gerador do ISS. Então, a regra geral, o ISS vai ser devido ao local onde está domiciliado esse autônomo prestador de serviço. Então, regra geral, o ISS é devido ao município onde está estabelecido esse prestador de serviço ou no local onde ele está domiciliado. Exceto nas hipóteses dos incisos 1 a 25, que são as exceções, incisos 1 a 25 desse artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, em que o ISS é devido
no local onde está sendo executado o serviço ou no local onde está estabelecido o tomador. E aí você tem que consultar os incisos do artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, que são as exceções à regra. Então, a regra é qual o local que tem que pagar o ISS? É onde está estabelecido ou domiciliado o prestador. Quais são as exceções? O ISS é devido ao município onde está sendo executado o serviço ou onde está localizado o tomador do serviço, são as exceções dos incisos 1 a 25 do artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003. E também é importante saber o critério pessoal. Quem vai pagar o ISS? Tá? Em regra, o contribuinte do ISS é o prestador de serviço. É aquele que tem relação direta com a prestação de serviço. Mas, se a gente pegar o artigo 6º, parágrafo 2º da Lei Complementar 116, lá tem as hipóteses em que o tomador do serviço ou intermediário é responsável pela retenção e recolhimento do ISS. E antes de adentrar nas retenções da Lei Complementar 116, previsto lá no artigo 6º, parágrafo 2º, que as retenções da Lei Complementar 116 só há quando o prestador está num município regido por uma lei municipal, onde ele está localizado, e o tomador está em outro município, regido por uma outra lei municipal. E aí, de acordo com o artigo 146 da Constituição Federal, inciso 1, cabe lei complementar dispor sobre conflitos de competência. Só há conflitos de competência entre municípios quando, na realidade, há mais de uma lei municipal, que neste caso, poderia entrar em conflito a legislação do município onde está estabelecido o prestador exigindo o ISS e poderia exigir esse ISS a lei municipal do município onde está estabelecido esse tomador. Então, vem a Lei Complementar 116, no artigo 3º vai dizer qual município competente para exigir o ISS, e no artigo 6º, parágrafo 2º, vem dizer quais são as hipóteses em que o tomador vai reter e recolher o ISS no lugar do prestador ao município competente. Então, esse artigo 6, parágrafo 2º da Lei Complementar 116 diz: são responsáveis pela retenção e recolhimento do ISS na fonte o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior ou cuja prestação se tem iniciado no exterior. Então, na importação de serviços, apesar do prestador de serviço estar, na realidade, a empresa lá no exterior prestar o serviço, e nesse caso ele tem relação direta com o fato gerador estar realizando a prestação de serviço, a primeira hipótese de retenção e a única em que o tomador, na realidade, vai tirar do seu caixa o dinheiro sem repor, nesse caso de importação de serviço, porque o ISS ele segue o princípio da territorialidade, a legislação de um determinado município só vale para o seu espaço territorial e não tem extraterritorialidade para exigir que um prestador de serviço localizado em outro país, por ter praticado o fato gerador desse imposto, tenha que recolher esse ISS. Então, nesse caso, quem vai recolher esse ISS? E nesse caso, para o município onde está localizado esse tomador, é o próprio tomador, e a primeira hipótese de retenção é na importação de serviço. Nesse caso, esse tomador não vai poder dizer lá para a empresa no exterior: olha, eu vou deduzir do preço do seu serviço o imposto que eu retive. O que é reter? Separar o que é devido ao município competente, que no caso de importação é devido ao município onde está localizado esse tomador. Eu vou separar o que é devido ao meu município e vou recolher esse ISS e vou abater do preço do seu serviço.
a empresa no exterior vai dizer, olha, a legislação aí do seu país não tem extraterritorialidade para me atingir. Então, você tem que pagar o preço que eu coloquei aqui na nota fiscal internacional, que se chama comercial invoice. Então, nesse caso, é o único caso em que o tomador vai tirar do caixa da empresa ali, na realidade, e que não vai ter volta, o valor para estar recolhendo esse ISS no lugar do prestador. O artigo 6, parágrafo 2º, traz outras hipóteses de retenção, parágrafo 2º, inciso 2, em que a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, seja tomadora dos seguintes serviços. Quais são os serviços constantes nesse artigo 6, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei Complementar 116, em que essa pessoa jurídica tomadora tem que reter e recolher o ISS para o município competente. Nas hipóteses, subitens 305, cessão de andaime, 702, serviço de construção civil, 704, demolição, 705, que é reforma, conservação de edifício, 709, varrição, coleta, remoção de lixo, 7.10, serviço de limpeza de imóveis, 7.12, controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza, 7.16, florestamento, reflorestamento. Então, aqui tem outros serviços, mas se você for pegar esses serviços, a maioria deles, se não todos, constam nos incisos do artigo 3º da Lei Complementar 116, como o município competente presidir o ISS, o município do local da execução desse serviço, e quem vai pagar pelo ISS no lugar do prestador é o tomador do serviço. Então, as hipóteses de retenção da Lei Complementar 116, artigo 6º, parágrafo 2º, inciso 2, são as hipóteses em que o prestador está em um município estabelecido e o tomador está em outro município. Então, o tomador, por exemplo, está no município do Rio e ele está contratando um prestador de fora do município do Rio. E aí, esse tomador localizado no município do Rio tem que verificar lá no artigo 6, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei Complementar 116 de 2003, regras essas que já foram absorvidas dentro do artigo 14 do Código Tributário do município do Rio, que é a Lei 691 de 84, se a hipótese de retenção em que vai ter que gerar o DARME aqui a favor do município do Rio de Janeiro, na figura da retenção. O que eu vou chamar a atenção de vocês? Tem muitos profissionais que eu vejo dentro das empresas que só olham para as retenções da Lei Complementar 116, quando o prestador está fora do município onde está localizado o tomador. Cuidado, que existe também as hipóteses de retenções quando prestador e tomador estão no mesmo município regido pela mesma lei municipal. E isso, a própria Lei Complementar 116, no artigo 6º, caput, estabelece a possibilidade do município ter a prerrogativa de eleger regras próprias de retenção, além das hipóteses previstas lá no artigo 6, parágrafo 2º, inciso 2. Então, eu vou ler aqui o caput do artigo 6º da Lei Complementar 116 de 2003, que diz o seguinte: os municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão, olha que o verbo poderão é facultativo, não é imperativo. Então, os municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário, ou seja, pelo pagamento aí do ISS, a terceira pessoa. Essa terceira pessoa é o tomador de serviço, desde que esteja vinculado ali à prestação de serviço, que é o fato gerador do ISS. Quando esse artigo 6º coloca o verbo poderão, é que, fora as hipóteses que são obrigatórias de retenção constante no artigo 6º, parágrafo 2º da Lei Complementar 116 de 2003, que lá o verbo muda, o verbo não é facultativo, é imperativo.
O artigo 6º, parágrafo 2º, ele diz: são responsáveis pela retenção e recolhimento do ISS. Então, já o artigo 6º, caput da Lei Complementar 116, 2003, diz que os municípios, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo pagamento do ISS a uma terceira pessoa, desde que vinculado ao fato gerador, que é a prestação de serviço. Essa terceira pessoa é o tomador. Então, interpretando esse artigo 6º caput da Lei Complementar 116 de 2003, o legislador quis dizer o seguinte: que os municípios têm a prerrogativa de eleger regras próprias de retenção, ou seja, incluir outras hipóteses de retenções do ISS, se prestador e tomador estiverem no seu mesmo espaço territorial, porque aí não vai entrar em conflito com a legislação de outro município. Então, o que eu vejo no dia a dia das empresas? A legislação do município do Rio de Janeiro, por exemplo, as hipóteses de retenções do ISS estão todas previstas no artigo 14 do Código Tributário Municipal, Lei 691 de 84. Só que as hipóteses de retenções do artigo 6, parágrafo 2º, da Lei Complementar 116, quando o município do Rio aplicou na sua legislação, ele diz: são hipóteses de retenções somente nas hipóteses em que o prestador é de fora do município. Aí traz as mesmas hipóteses da Lei Complementar 116. Mas o artigo 14 do Código Tributário do município traz outras hipóteses de retenções quando prestador e tomador estão localizados aqui no município do Rio, regidos pela mesma legislação, a mesma lei municipal. E na maioria dos municípios, a eleição dos responsáveis tributários obrigados a proceder à retenção do imposto, quando o prestador e tomador estão no seu espaço territorial, é pela natureza jurídica aí da prestação de serviço. Como eu falei para vocês, as hipóteses de retenções da Lei 691 de 84, que é o Código Tributário do município do Rio, estão previstos no artigo 14 desse Código Tributário Municipal. Só que, quais são as mudanças que houve na legislação do município do Rio? Quem quiser anotar, são a Lei 7.000 do ano de 2021, com vigência em 26/7 de 2021, que alterou o Código Tributário do município do Rio, que é a Lei 691 de 84, e também o Código Tributário do município do Rio de Janeiro foi alterado pela Lei Complementar 235 de 2021, com vigência a partir de 4/11 de 2021. Quais foram as alterações? Várias alterações no artigo 14, que trata de retenções do ISS. Hoje, as hipóteses de responsabilidade do tomador, na realidade, quando o prestador não é estabelecido no município do Rio, que são as hipóteses de retenção, são as mesmas hipóteses de retenções previstas no artigo 6º, parágrafo 2º, da Lei Complementar 116 de 2003, constam no artigo 14, incisos 20 e 21 da Lei 691 de 84. Eu esqueci até de deixar aberta aqui para eu poder consultar o Código Tributário do município do Rio, que é justamente a Lei 691 de 84, alterado por essas duas leis. Vou deixar aberta aqui para eu poder consultar. Então, se você pegar hoje o artigo 14, incisos 20 e 21, são justamente as hipóteses de retenções da Lei Complementar 116 de 2003. Ele relaciona as hipóteses de retenções, quais são os serviços, mas esse inciso 20 diz que o tomador é responsável pela retenção
ou seja, pelo recolhimento do imposto devido ao município do Rio, e apenas no caso em que o prestador não esteja localizado aqui no município do Rio, que são justamente as hipóteses da Lei Complementar 116 de 2003. Além disso, você tem no artigo 14 da Lei 691 de 84, que é o Código Tributário do Município do Rio, a responsabilidade do tomador reter o ISS independentemente do município em que esteja estabelecido o prestador. Então, quais são as hipóteses? São as hipóteses dos incisos 4, 8 e 9 do artigo 14 do Código Tributário do Município do Rio. Quais são essas hipóteses? Artigo 14, inciso 4. São responsáveis os titulares de direitos sobre prédios ou os contratantes de obras e serviços, se não identificarem os construtores e os empreiteiros de construção, reconstrução, reforma, reparação ou acréscimo desses bens pelo imposto devido pelos construtores ou empreiteiros. Inciso 8. São responsáveis pelo recolhimento do ISS os que efetuarem pagamentos de serviços a terceiros não identificados pelo imposto cabível nas operações. E inciso 9. São responsáveis pela retenção do ISS os que utilizarem serviços de empresa pelo imposto incidente sobre as operações se não exigirem dos prestadores documento fiscal idôneo. Essas hipóteses de retenções nesses 3 incisos do artigo 14 do Código Tributário do Município do Rio são hipóteses de retenções pelo tomador independente do município em que esteja estabelecido o prestador, que aí, na realidade, o prestador não emitiu documento fiscal. Então, se não tem origem desse serviço, mas se esse serviço foi prestado aqui no município do Rio, o município, na realidade, quer esse imposto. E aí, na realidade, colocou como hipótese de retenção. E outra hipótese de retenção que ninguém olha e que o pessoal só olha para as retenções da Lei Complementar 116, que são as hipóteses em que o prestador não está localizado no mesmo município em que está localizado o tomador do serviço, são as hipóteses do artigo 14 do Código Tributário do Município do Rio de Janeiro, que ele limitou as hipóteses de retenções quando o prestador e tomador estão localizados aqui no município do Rio. Então, o artigo 14 do Código Tributário do Município do Rio foi alterado pela Lei 7.000 do ano de 2021, com vigência em 26/7/2021. Então, tinham vários serviços lá em que, por exemplo, instituições financeiras eram responsáveis pela retenção do ISS de empresas de vigilância, por exemplo, se essa empresa de vigilância estivesse localizada aqui. Então, cuidado que a Lei 7.000 do ano de 2021 revogou vários incisos do artigo 14 do Código Tributário do Município do Rio e também revogou a Lei 1044 de 87, que traziam outras hipóteses de retenções em que tomador e prestador estavam localizados aqui no município do Rio de Janeiro, e aí restaram poucas retenções em que o tomador tem que reter do prestador se ele estiver localizado aqui no município do Rio de Janeiro. Então, várias hipóteses de retenções que haviam dentro da legislação do município do Rio, de acordo com a natureza do serviço e a natureza do tomador de serviço, essas retenções foram revogadas através da Lei 7.000 do ano de 2021, com vigência a partir de 26/7/2021. Então, se você pegar hoje o artigo 14 do Código Tributário do Município do Rio, vários incisos lá foram revogados, tá? Outra coisa também, e aí duas outras coisas, novidades. O CEPOM, vocês já sabiam que já houve o recurso extraordinário 1167-509,
em que o STF resultou na seguinte tese: é incompatível com a Constituição Federal, disposição normativa prevê a obrigatoriedade de cadastro em órgão da administração municipal de prestador de serviço não estabelecido no território do município e imposição ao tomador de retenção do ISS quando cumprida a obrigação acessória. Então, o STF, quando fixou essa tese, diz que é inconstitucional exigir que prestador de outro município cumpra com a obrigação acessória de se cadastrar no CEPOM do município onde está localizado o tomador. Só que recurso extraordinário, ele só vincula, decisão recurso extraordinário, lá no STF, só vincula o judiciário, não vincula os órgãos executivos, não vincula os órgãos do poder executivo aí do município, que são as secretarias de fazenda, mas no caso aí só vincula decisões de ações diretas de inconstitucionalidade ou decisões em ações declaratórias de constitucionalidade ou súmulas vinculantes. Mas mesmo assim, o que aconteceu o ano passado? A Lei Complementar 235, que entrou em vigor em 4/11/2021, ela alterou o artigo 14 do Código Tributário do município do Rio. Na realidade, ela revogou os incisos 22, que trazia a obrigação do tomador de reter o ISS quando o prestador emitisse documento autorizado por outro município, e se em relação a esse serviço o prestador não estiver em situação regular junto ao CEPOM. E revogou também o artigo 14A, que trazia a obrigatoriedade da pessoa jurídica que prestar serviço para tomador localizado no município do Rio de Janeiro, com emissão de documento fiscal autorizado por outro município, deverá fornecer informações à Secretaria Municipal de Fazenda, inclusive a seu próprio respeito, para fins de regularização da situação no CEPOM. Então, esse artigo 14A, que exigia de prestador de outro município a inscrição no CEPOM aqui no município do Rio, de acordo com a legislação do CEPOM aqui do Rio, tinha uma lista de serviços que, se fosse essa lista de serviços fosse realizado por prestador de fora do município do Rio, esse prestador de fora tinha que se inscrever no CEPOM. Se não tivesse feito a inscrição no CEPOM, o tomador teria que reter o ISS desse prestador a favor do município do Rio de Janeiro. Então, os serviços, só que as retenções normais da Lei Complementar 116 continuam tendo, e as outras retenções previstas no artigo 14 do Código Tributário do município do Rio, quando prestador e tomador estão localizados aqui no município do Rio de Janeiro. Outra coisa que foi alterada na legislação do município do Rio, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar na tela para vocês. A legislação, ó. Essa lei 7.000 do ano de 2021, que entrou em vigor em 26/7/2021, ela trouxe uma nova redação para o artigo 14, parágrafo 1º do Código Tributário do município do Rio, dizendo o seguinte: são responsáveis... parágrafo 1º, a responsabilidade tributária de que trata esse artigo será satisfeita mediante o pagamento do imposto incidente sobre as operações na forma e nos prazos fixados pelo Poder Executivo, considerando-se como mês de competência, para efeito de retenção, o mês seguinte ao da prestação de serviço, ainda que o pagamento ao prestador de serviço ainda não tenha ocorrido. Então, o momento da ocorrência do fato gerador da retenção do ISS, a Lei Complementar 116 não trouxe. Então, cabe o tomador verificar a legislação do município. E, em regra, antes dessa Lei 7.000 do ano 2021, que entrou em vigor em julho do ano passado, o mês de competência para se reter o ISS, o tomador reter o ISS,
é o mês em que houve o pagamento do serviço. Então, lá no portal da Nota Carioca, tinha que se colocar ali a data do pagamento do serviço e, na realidade, teria que recolher esse ISS nas datas do calendário previsto na legislação do município do Rio, que é o mês subsequente ali o pagamento, e tem a data específica do mês subsequente ao pagamento. Só que essa lei 7.000 que eu coloquei na tela, ela trouxe essa redação e essa redação entrou em vigor em julho de 2021. Mas na prática, ninguém pôde fazer a retenção considerando como mês de competência o mês da prestação de serviço, o mês lá da emissão da nota do prestador, que o sistema da Nota Carioca continuou perguntando qual o mês de pagamento, aí você tinha que informar ali o mês de pagamento. Aí, o que ocorre? Deixa eu ver se eu coloquei aqui no slide. Lá no portal da Nota Carioca, eu não coloquei aqui. Mas no portal da Nota Carioca, tem a seguinte mensagem. Se não tiraram, tem a seguinte mensagem, tá? Adequação do sistema à Lei 7.000 do ano, na realidade a lei é do ano 2021, eles botaram o ano 2022 aqui. Em 23 de maio de 2022, o sistema da Nota Carioca estará dando tratamento para as retenções de acordo com a Lei 7.000 do ano 2021, que estabelece que deve ser considerado como competência para serviços retidos o mês seguinte ao da prestação do serviço, além de disponibilizar as notas recebidas com retenção para aceite ou rejeição. Então, hoje, se você entrar no sistema da Nota Carioca, não vai ter lá mais, para quando a hipótese de você, tomador, ter que reter, não vai ter mais lá a data de pagamento para você informar, ó. Na tela eu coloquei aí uma foto do sistema da Nota Carioca. Então, lá no canto direito tem lá data da prestação. E quando você clica ali no ponto de interrogação, vem a seguinte mensagem no sistema da Nota Carioca. Vem essa mensagem aí, ó. No caso de retenção do ISS pelo prestador ou intermediário, a competência é o mês seguinte ao da prestação de serviço. Então, só a partir do dia 23/5/2022, o sistema da Nota Carioca já está parametrizado para as regras da Lei 7.000 do ano 2021, regras essas constantes lá no artigo 14, parágrafo 1º do Código Tributário do município do Rio de Janeiro, que diz que o fato gerador da retenção aí, na realidade, considera-se como mês de competência o mês seguinte ao da prestação de serviço, ainda que o pagamento ao prestador de serviço ainda não tenha o quê? Ocorrido. Então, pessoal, sempre quando tem assim, novidades na legislação, eu venho aqui para chamar a atenção de vocês. Quanto ao critério quantitativo, o tomador tem que consultar a legislação do município para onde está recolhendo esse ISS, para verificar a base de cálculo que em regra é o preço do serviço, para aquele serviço se tem deduções ou não, e qual é a alíquota e guia que tem que reter esse imposto. Por fim, na próxima semana, para quem quiser se aprofundar em contratação de serviços, retenção do ISS, estarei fazendo um curso e vocês podem verificar lá no site da MG Treinamentos. Basta entrar na bio da MG Treinamentos aqui no Instagram, clicar no link lá e tem o link para vocês irem para o site da MG Treinamentos, onde eu vou estar dando um treinamento de 8h30 às 15h30, tudo sobre retenção do ISS, é lógico que muito mais completo, em que o profissional da área fiscal aí vai ter mais segurança para
está verificando a retenção do ISS, eu vou estar adentrando na Lei Complementar 116, ok? Nessas alterações aí do município do Rio, tá? Então, perguntando, assinante terá acesso? O assinante já tem um curso completo de ISS lá no portal, tá? E no curso completo de ISS já tem as hipóteses lá de retenções. Esse curso, que vai ser no dia 9, é telepresencial. É a nova modalidade de curso. O que é curso telepresencial? Eu estou presente aqui no auditório da MG Treinamentos e todos os alunos vão receber o link da aula da sala virtual, que é por videoconferência. Mas o aluno é que escolhe se ele quer vir presencial ou virtual. Então, eu trabalho com duas turmas ao mesmo tempo. O pessoal que está aqui presencial e o pessoal da sala virtual. Quando o pessoal da sala virtual perguntam, sai no microfone aqui na sala de aula. O pessoal da sala que estão aqui presentes, perguntando aqui para mim, vão estar sabendo que o pessoal do outro lado, na realidade, qual a dúvida deles. Então, quem quiser se inteirar e fazer o curso, basta entrar no site da MG Treinamentos. Ok? Então, eu vou encerrar a live de hoje. Também tem a assinatura. Muita gente tem dúvida aí da assinatura de cursos online. Se você for na página principal do site da MG Treinamentos, lá em cima tem assinatura online de cursos na área tributária e fiscal. Você paga um único valor de R$ 690 e você vai ter acesso à plataforma de cursos por 12 meses. Lá tem vários cursos gravados. Basta você clicar em Leia Mais, tem a relação de cursos e eu vou estar colocando novos cursos. Inclusive, pessoal da assinatura, eu vou estar incluindo um novo curso lá na plataforma que é o Bloco K. Ok? Então, pessoal, eu vou finalizar a live aqui. Um bom dia para vocês. Quem não está inscrito na minha lista VIP no WhatsApp, entre na bio da MG Treinamentos, clique no link lá, lista do WhatsApp, manda uma mensagem, me cadastre na lista VIP. Semanalmente eu estou sempre incluindo ali dicas tributárias, tudo que sai de novo na legislação, ou próximas lives, ok? Quem é assinante, se eu colocar esse vídeo no YouTube, quem é assinante do canal da MG Treinamentos, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo para ir para mais pessoas. Então, um bom dia para vocês, tudo de bom, um bom trabalho aí e uma boa semana.